de Andrew Smith, Ferramentas Mentais para Traders. Capítulo 2, Parte 5. Sequências e estratégias mentais. O cérebro está sempre fazendo algo, mesmo quando estamos dormindo. Pensar é um processo contínuo, e certas sequências de pensamentos servem como estratégias mentais que criam e mantêm estados fisiológicos. Estados são como o cérebro prepara o corpo para lidar com uma situação. Alguns são automáticos, como o estado de alerta que sentimos quando algum medo repentino estimula a glândula pituitária e as glândulas adrenais liberam adrenalina no sangue. Outros, um produto de um pensamento mais deliberado. Quando temos algum objetivo, estudar um livro, abrir uma posição ou dar uma palestra, por exemplo, o cérebro usa estratégias para criar um estado adequado para realizá-lo. Na maior parte do tempo, essas estratégias são bem-sucedidas, mas, de vez em quando, o processo falha. Um bom exemplo seria o de um rapaz que quer falar com uma moça bonita. Seu objetivo é de criar uma boa impressão. O estado ideal seria relaxado, mas, devido a uma estratégia ruim, seu cérebro acaba criando um estado de ansiedade, levando o pobre rapaz a gaguejar como um idiota. Essas estratégias são parecidas com correntes de causa-efeito ou ação-consequência. Nova informação chegando ao cérebro causa algum efeito que dispara alguma emoção ou cria algum estado. Essa informação, a causa, pode vir do mundo exterior, na forma de coisas que vemos ou escutamos, ou de dentro de nossa cabeça, um pensamento, como um objetivo ou uma tarefa que decidimos que temos que fazer. O efeito é geralmente nossa avaliação das consequências da informação. Por exemplo, podemos imaginar alguma imagem, um cenário, ou ainda escutar algum comentário de nosso diálogo interno. Esse processamento normalmente resulta em alguma sensação. Se a sensação ou emoção ajudar a lidar com a situação, a estratégia é boa. Veja a seguir alguns exemplos. Vejo, real, um leão, o mesmo, correndo em minha direção. Vejo, imaginado, uma imagem grande do meu corpo cinza e mole na boca do leão. Sinto medo. Minha voz interna grita, corra. Corro. Escuto, real, alguém usar o nome da minha namorada em uma conversa. Vejo, imaginado, seu rosto, cor-de-rosa, suave, macio e cálido na minha frente. Sinto uma sensação calorosa e agradável. Vejo, real, o gráfico da minha ação caindo. Faço, diálogo interno, o cálculo de quanto dinheiro vou perder. Vejo, imaginado, algo que poderia comprar com esse dinheiro. Sinto um peso no meu estômago. Digo-me, diálogo interno, seu estúpido, está ferrado. Vejo, real, o mesmo gráfico caindo. Reconheço, lembrança, meu padrão de saída formando. Entro num estado de tensão. Vejo, real, o preço atingir o stop. Digo-me, diálogo interno, venda agora. Vendo, sinto-me bem. Tomo, diálogo interno, a decisão de desenhar um sistema. Vejo, imaginado, um monte de indicadores girando rapidamente em turbilhão, grandes, bem coloridos, mas não nítidos. Meu olho interno pula de um para o outro, sem parar, cada vez mais rápido. Escuto, diálogo interno, um grito interno de frustração. Sinto o desejo de jogar tudo no ar. Vejo-me, imaginado, ganhando muito dinheiro com o sistema que desenhei. Sinto-me motivado. Digo-me, diálogo interno, em uma voz baixa, sussurrando ao meu ouvido esquerdo. Não vai dar certo. O mercado está andando de lado. A economia está esfriando. Este ano vai ser ruim. A motivação desvanece. Vejo, real, uma seta verde aparecer no gráfico. Digo-me, diálogo interno, é um sinal de compra. Sinto-me bem,
compro. Pratique, observando as sequências dos seus pensamentos. Tente identificar as estratégias que usa quando consegue fazer coisas sem problemas. Compare essas estratégias com aquelas que usa em situações que resultam difíceis ou impossíveis. Estratégias mentais eficientes. Percebeu como algumas estratégias fluem naturalmente, enquanto outras acabam se sabotando? Para um trader, estratégias mentais, tais como ver um padrão, reconhecer o padrão como um sinal, sentir vontade de operar, são eficientes, resultam na ação desejada. Estratégias tais como ver um padrão, reconhecer o padrão como um sinal, imaginar ou lembrar as coisas que podem dar ou deram errado, sentir medo, hesitar ou decidir não agir, são ineficientes. É possível identificar estratégias ineficientes, mas apenas quando se tem consciência da sequência dos pensamentos que as compõem. Às vezes, simplesmente identificar o ponto onde as estratégias desviam é suficiente para retomar o controle de suas ações. Cuidado! Talvez o que você chama ineficiência seja seu inconsciente tentando salvá-lo de alguma desgraça. Antes de continuar em frente com suas operações, é importante distinguir estratégias mentais de operacionais e se fazer 3 perguntas. Primeira, tenho certeza absoluta de que meu sistema funciona? Segunda, tenho certeza absoluta de que posso perder o valor que estou arriscando sem sofrer consequências negativas? Terceira, tenho certeza absoluta de que o que estou vendo é o padrão certo ou estou seguindo as regras do meu sistema ao pé da letra? Por quê? Se o trader A continua em frente com uma estratégia ineficiente, apesar de responder não a uma ou mais dessas perguntas, provavelmente vai perder dinheiro. A experiência vai ensiná-lo que deveria escutar sua intuição e acaba reforçando o medo que sente. Esse medo é real e se deve à sua estratégia operacional fraca. Ele é mal preparado. No caso do trader B, que também possui uma estratégia mental ineficiente, mas que está seguindo as regras de um bom sistema e arriscando uma quantidade de dinheiro confortável, não há razão para não agir. Seu medo se deve à sua estratégia mental, não operacional. Claro, o risco sempre existe no mercado, mas o objetivo do trader é operar, e está tomando os riscos em conta. Se não age quando recebe os sinais, está perdendo boas oportunidades. Se o trader B opera, apesar de ter medo, aos poucos a experiência vai afinar sua intuição e apagar o elemento ruim de sua estratégia ineficiente, tornando-a eficiente. A diferença entre um bom trader e um ruim é que o bom é mais objetivo e sabe olhar para dentro. Não adianta ter confiança, força de vontade ou pensamento positivo se seu sistema perde dinheiro ou arrisca tanto dinheiro que tomar 3 stops seguidos acabará com sua conta. Controlando seus estados emocionais. O mercado pode ser uma montanha-russa de emoções. Euforia, tristeza, raiva, medo, ansiedade, frustração, decepção. É possível sentir tudo isso em um dia. E se não sabemos controlar nossos estados, essas emoções acabam influenciando nosso comportamento. Trader B pode ter um sistema excelente, mas se não consegue lidar com seu medo e não opera, pouco importa. Para muitas pessoas, a emoção é uma das razões que operam. O mercado é capaz de fornecer sensações que faltam na vida. Claro, esses traders dizem que querem dinheiro, mas tendem a operar mais que deveriam, usam sistemas duvidosos que dependem de uma coceira na barriga e arriscam mais dinheiro que seria prudente. Alguns gostam da adrenalina, da sensação de estar no limite, de tomar riscos ou de provar que são mais espertos que o mercado, como se o mercado se importasse. Outros, desesperados para ganhar, sentem-se impelidos a agir assim, vendo como a única forma de ficar ricos.
Mesmo os 3 traders entrevistados dizem que se sentem adrenalinados quando estão numa posição e que gostam de especular, mas não se entregam à emoção. Têm bem claro quando estão especulando e quando estão trabalhando. Especulam com pouquíssimo dinheiro. Reconhecem suas emoções e sabem quais são boas para operar e quais não são. Se não conseguem encontrar um bom estado para operar, não operam. Usam suas cabeças, não seus corações. Vimos nas entrevistas que estados como confiança e tranquilidade são ideais para operar. Como, então, podemos controlar ou modificar um estado indesejável, por exemplo, a ansiedade, para um melhor? Mudando de perspectiva. Digamos que tivesse um lucro grande ou um prejuízo doloroso. Dependendo disso, você pode estar se sentindo ou muito bem ou muito mal. Entretanto, o que aconteceu somente é bom ou ruim para você, e somente é assim porque você julga o acontecimento usando seus critérios. Usando outro critério, um grande lucro pode ser ruim, porque indica algo estranho e inesperado acontecendo no seu sistema, e um grande prejuízo pode ser bom, porque conduz a uma aprendizagem importante que impede prejuízos futuros maiores ainda. É bom que aconteça agora, quando opera com poucos contratos, e não mais tarde, quando opera com mais. Sempre há várias formas de ver a mesma coisa. Veja alguns exemplos de mudança de perspectiva. Perder R$ 1.000 em uma operação pode ser colocado como algo que aprendeu a não fazer. Ou R$ 1.000 investidos na sua educação, ou um aumento nos custos do negócio, ou um aviso de reduzir seu risco, reduzindo o tamanho das suas posições. Se sua hesitação perdeu um movimento, em lugar de se cobrar, felicite-se por ter visto o movimento e afirme que agora deve concentrar-se em agir mais rapidamente. Se ficar confuso porque não consegue entender como o mercado funciona, lembre-se que os economistas e analistas também não sabem. Você é normal. E será que precisa entender tudo para lucrar? Se ficar frustrado porque seu sistema não dá bons resultados, lembre-se de que leva muito tempo para ser médico, advogado ou engenheiro. Também leva tempo para ser trader. Você está aprendendo. Engenheiros não constroem pontes depois de 3 meses na faculdade. Se sua esposa ou seu marido reclama sobre o dinheiro que você perde ou não ganha, sinta-se feliz porque se preocupam com você. Se estiver deprimido porque perdeu, reconheça que seus prejuízos são importantes. Isso significa que você está conhecendo os seus limites e, quando conhece seus limites, pode operar dentro deles. Se não sabe qual método usar porque há tantos, fique grato por haver tantas opções. Certamente uma delas combinará com você. E se errou e está com raiva, felicite-se por reconhecer seu erro. Agora pode aprender algo novo. Se não consegue esperar o sinal de seu sistema, fique feliz por ter tanta confiança nele. Alegre-se por ter desenhado um bom sistema e anote que agora seu objetivo é melhorar seu timing. Se ganha mais do que esperava, considere a possibilidade que está fazendo algo errado. Sua boa sorte pode ter sido má. Reveja seu sistema e seu risco. Lembrando ou imaginando o estado desejado. Se seu estado desejado é de tranquilidade ou confiança, lembre-se de um momento na sua vida quando se sentiu assim. Reviva-o até sentir essa tranquilidade ou confiança. Se não se lembra de nada, imagine uma situação, fantasie, crie uma situação ou um lugar especial onde se sentiria tranquilo. Associe-se, lembra-se de como faz isso? E viva sua fantasia ou memória. Experimente com as submodalidades e tente aumentar as sensações de tranquilidade ou confiança. Cada vez que estiver operando e perceber que está entrando num estado indesejável, sentindo-se agitado ou nervoso, por exemplo,
Feche seus olhos, respire fundo e lembre-se de sua situação tranquila ou vá para seu lugar especial. Viva-o novamente. Vídeos e áudios de hipnose, meditação e relaxamento funcionam um pouco assim. Dirigem seus pensamentos, criando um estado agradável. Mudando de fisionomia. Da mesma maneira que pensamentos causam comportamentos, comportamentos também causam pensamentos. Se você quer ter algum estado, haja como se o tivesse. Se não sabe como fazê-lo, copie a fisionomia e o comportamento de alguém que saiba, ou invente. Como agiria alguém tranquilo ou confiante? Que postura teria? Quais movimentos faria? Como respiraria? Que diria? Se você está se sentindo deprimido, levante-se, coloque uma música alegre e dance. Ou leia algumas piadas. Sorria, force alguns sorrisos. Finja que você está feliz e acabará se sentindo melhor. Claro, é difícil agir como se tudo estivesse bem quando se está no fundo do poço. Mas, afinal, quem é você? Um lutador ou algum coitado? Quer se sentir bem ou mal? Está disposto a fazer o que for necessário para ser um ganhador? Usando submodalidades e estratégias. Como já viu, é possível modificar um estado ajustando submodalidades e estratégias. Quando você é capaz de fazer um inventário do seu estado indesejável, pensamentos mais sensações, pode desenhar um estado melhor brincando com suas submodalidades. Ajuste-as uma por uma e mude seu diálogo interno até eliminar as sensações negativas e criar outras mais úteis. No caso de uma estratégia ineficiente, se sabe como identificar a sequência de pensamentos, pode eliminar ou substituir o passo onde a estratégia estraga. Digamos que você não consegue abrir uma posição porque um pensamento sobre o dinheiro que pode perder estraga a sua estratégia. Substitua esse passo por outro, seu diálogo interno comentando que seu sistema funciona, o risco é aceitável e que, se quer ganhar dinheiro, é preciso operar, por exemplo. Seguindo em frente, apesar de tudo. Quando um sentimento, medo, raiva, frustração, depressão, ansiedade, etc., ameaça tirar você de seus planos, pare e reconheça o que está sentindo. Permita a presença da sensação. Não tente fugir. Saiba que não precisa mudar o que está fazendo. Pode decidir fazê-lo, apesar de sentir o que está sentindo. Mas somente se percebe que está sentindo algo. O que geralmente acontece é que, no momento em que percebemos a chegada de uma sensação ruim, fazemos de tudo para fugir ou evitá-la. Esse é o momento que nos desviamos de nossos planos. Converse consigo. Estou querendo fazer algo? Estou sentindo tal emoção? Está bem sentir tal emoção, mas se quero continuar fazendo algo, tenho que fazer tal coisa. Finalmente, lembre-se, não é o que acontece que afeta nossas emoções, é como pensamos a respeito. Aprenda a controlar seus pensamentos ou seus pensamentos controlarão você. Pensamento crítico. Antes de qualquer coisa, o trader tem de pensar criticamente. Dave Ellis, autor de Becoming a Master Student, escreveu: pensadores críticos distinguem entre fato e opinião. Fazem perguntas e observações detalhadas, descobrem presunções e definem termos, além de fazer afirmações baseadas em lógica e evidências. Stephen P. Norris, professor de pesquisa educacional e filosofia da educação, escreve: pensamento crítico é decidir racionalmente o que queremos ou não queremos crer. A American Philosophical Association explorou as qualidades de um pensador crítico. Após 2 anos de trabalho, concordaram em 7 qualidades que diferenciam pensadores críticos de outras pessoas. 1.
Pensadores críticos procuram a verdade e seguem a evidência e a razão onde for que os levem. Consideram e aceitam ideias que minam suas assunções e interesses próprios. 2. Têm a mente aberta. Reconhecem e valorizam o fato de que outras pessoas não concordam, respeitando o direito das outras de expressar ideias diferentes. Além de procurar diferentes pontos de vista, verificam seu próprio discurso para inclinações. 3. São analíticos. Reconhecem afirmações que dependem de evidência. Estão ligados a problemas em potenciais e preveem as consequências de adotar um ponto de vista particular. 4. São sistemáticos, organizados e focalizados. Eles têm a paciência de juntar evidências, testar ideias e não desistir de um problema difícil. 5. Confio em suas habilidades intelectuais e esta confiança apoia todas as outras qualidades. 6. Querem saber os fatos e conceitos. São curiosos e dispostos a explorar o universo de ideias antes mesmo de saber como aplicar os conhecimentos que obtêm. E 7. São pessoas maduras com a sabedoria de experiência. Entendem que um problema pode ter várias soluções e que podem se contradizer. Resistem ao desejo de aceitar respostas rápidas e superficiais e também desistem de julgar quando não têm todas as evidências. Ao mesmo tempo, sabem que, às vezes, é preciso agir antes de ter todas as informações. Informação é poder, disseram, e o cremos. Hoje, nossas escolas nos ensinam a adquirir e reter informação. Infelizmente, informação em si é inútil. É preciso fazer algo com ela, processá-la e formar crenças úteis a respeito do mundo. Interessante, numa outra parte do livro, dizemos que não é o mercado que operamos, mas as crenças que temos a respeito dele. Seria razoável dizer, então, que as crenças que formamos são muito importantes para obter sucesso durável como trader. Não tem de ser a verdade absoluta, mas tem que ser úteis e flexíveis. Para formar crenças úteis, temos de processar a informação que adquirimos, ou seja, temos que pensar. E para pensar bem, ou criticamente, temos que adquirir ferramentas para procurar e processar informação e nutrir o hábito de usá-las sempre. Lembre-se de que uma pessoa sem perguntas é uma pessoa sem entendimento, e perguntas superficiais mostram compreensão superficial. O metamodelo. O metamodelo, Bender e Grinder, 1975, é uma ferramenta excelente para desenvolver o pensamento crítico. O ser humano tem a capacidade de pensar simbolicamente, usando linguagem e símbolos para se comunicar com outras pessoas e consigo mesmo. Isso nos permite falar a respeito das coisas e não simplesmente fazer observações de como são. Admita, você conversa consigo mesmo. Não se preocupe, porque nós todos o fazemos. Damos-nos ordens, fazemos comentários, críticas e nos motivamos. Além de conversar, assistimos slideshows de fotos, filmes e participamos de teatros mentais. Somos capazes de imaginar o futuro e nos lembrarmos do passado, vivendo e revivendo nossos pensamentos, até mudando a sequência de eventos ou os desenlaces. Geralmente, sabemos reconhecer a diferença entre pensamentos internos e a realidade externa, mas às vezes essa distinção não é tão clara e aí começam nossos problemas. Há milhares e milhares de formas de pensar, limitadas somente pelo que possamos imaginar, e todos acontecem numa fração de segundo e sem muita consciência de nossa parte. Lembra-se das submodalidades? Pois feche os olhos e pense numa banana durante 10 segundos. Depois, descreva esta banana para você mesmo. De que cor é? Está descascada? Inteira? Individual? Em penca? No supermercado? Na cozinha? Na mão de um macaco? Você está comendo?
Deseja comê-la? Conhece o sabor? Tem cheiro? Pode-se imaginar mordendo a casca dela? Está verde ou madura? Pesada ou leve? Quente ou fria? Isolada, sem nada à sua volta ou acompanhada de outros objetos? Está próxima ou distante de você? Você está imaginando-a em 2 ou 3 dimensões? O cenário da banana é estático ou dinâmico? Existem barulhos? A banana fala? Se ela fala, o que está dizendo? Se uma banana está falando com você, sugiro que chame 190 e peça ajuda profissional. Então, já deu para brincar. Certamente sua banana apareceu sem muita dificuldade. E se 10 leitores deste livro descrevessem suas bananas, teríamos 10 descrições completamente diferentes. É por isso que a raça humana tem tanta dificuldade em entender coisas mais complicadas que frutas. Se o ponto de vista de uma simples banana apresenta tantas diferenças, imagine os problemas que teríamos concordando sobre ideias mais complicadas, como o valor de uma empresa, a validade dos números de Fibonacci, ou que tipo de sistema é melhor. Operar no mercado não é coisa fácil. Bem, operar é muito fácil, mas ganhar dinheiro consistentemente não é. Precisa de uma clareza de pensamentos quase sobre-humana. Um método para aprender a pensar de uma forma mais clara é aprender a falar de forma mais clara. Não necessariamente conversando com outras pessoas, mas consigo mesmo, analisando os próprios pensamentos de forma metódica. Disse falar melhor para operar melhor? Sim. Como? Pois na linguística, a hipótese Sapir-Whorf afirma que existe uma relação entre a gramática que a pessoa usa quando fala, como essa pessoa compreende o mundo e se comporta nele. Não sei se isso é verdade, mas creio que as palavras que saem das nossas bocas descrevem nossos pensamentos. É impossível falar sem pensar, mesmo que pareça que a pessoa que está à nossa volta o faça o tempo todo. Falar é como ser um tradutor simultâneo, assistindo a um filme em uma língua e o descrevendo simultaneamente em outra. Traduzimos nossos pensamentos, visuais, auditivos e sensoriais, em português. Não é sempre fácil, como deve saber, sobretudo quando as ideias acontecem à velocidade da luz e não temos muita consciência de exatamente o que é que está acontecendo nelas, ou seja, quando as coisas não estão muito claras. Já deve ter percebido como, às vezes, você tem mais facilidade de explicar certas coisas que outras. Também, como algumas pessoas têm uma facilidade em explicar as coisas mais complicadas de uma forma clara, enquanto outras pessoas deixam você confuso explicando coisas muito simples. Por que será? Algumas pessoas pensam melhor que outras e usam uma linguagem mais precisa. Para ser mais preciso, é necessário prestar mais atenção aos detalhes. O metamodelo apresenta uma série de padrões linguísticos desenhado para esclarecê-los. É um curso simples de pensamento crítico. E também, o metamodelo se estrutura em torno de 3 habilidades humanas: generalização, omissão e distorção de informação. Elas são muito úteis em nossos cotidianos. Sem generalização, teríamos de aprender como abrir cada porta que barre nosso caminho. Sem omissão, haveria mais acidentes de carro e atropelamentos. Prestaríamos menos atenção nos carros e mais atenção nas vitrines das lojas e nas pessoas bonitas do outro lado da rua. Não saberíamos nos concentrar e omitir informações inúteis. Também comunicar seria mais difícil do que já é. Numa sala de pessoas, não saberíamos escutar uma pessoa só e ignorar o resto do barulho. Finalmente, sem distorcer sua visão da realidade, você não sairia de casa depois de se olhar no espelho. Estou brincando, mas nossos antepassados não teriam saído das suas cavernas. Não saberiam dizer: aquele mamute não parece tão perigoso. Se juntarmos nossas forças, acabaremos com ele num minutinho.
Simplesmente veriam um animal enorme e assustador e decidiriam ficar em casa. Também, sem distorção, que seria de pessoas como Picasso? A arte não existiria. Um mundo sem livros? Que mundo triste. Um mundo sem TV? Sem alguns programas, talvez não fosse totalmente ruim. Entretanto, apesar de serem úteis em alguns contextos, omissão, generalização e distorção podem atrapalhar o trader bastante. Como trader, é perigoso omitir qualquer informação relevante e seria uma boa ideia tomar cuidado com generalizações num ambiente quase aleatório. E distorções da realidade poderiam acabar com seu capital em seguida. Um investidor que insiste em manter suas ações em uma empresa furada porque ele acha que vai melhorar, seguirá o caminho dos mamutes. O metamodelo identifica e questiona generalizações, omissões e distorções. Encontra os limites mentais de seu ponto de vista, ampliando suas opções. Sem mais, vamos ver os padrões.